Irmãos, uma coisa que seria bom se nós fizéssemos todos os dias é uma reflexão sobre a nossa vida com Deus. Mas o problema é que as pessoas têm medo dessa reflexão. Quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo está dando as instruções para a Santa Ceia, ele fala sobre a importância de fazermos uma autoanálise. Ele fala assim, que você tem que julgar a si mesmo, você tem que se autoanalisar, para ver se você está pronto para participar da Santa Ceia do Senhor. Qual que é mais importante? Você participar da Santa Ceia do Senhor aqui, ou você participar da Santa Ceia do Senhor lá em cima, lá na Nova Jerusalém? Não é lá? Então, nós devemos fazer essa autoanálise todos os dias. Como está a minha vida com Deus? Eu estou de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor? Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, e eu falei, olha, há uma grande diferença entre o que as pessoas falam que Deus falou, entre o que as pessoas falam que Deus está falando, e o que Deus falou de verdade. A palavra do Senhor está aqui, e ela não é difícil. Ao mesmo tempo que eu falo que não é difícil, mas também não é tão fácil. Não é difícil da gente entender o básico de Deus para nós. Nós só temos que estar de acordo com essa palavra para que, assim, nós tenhamos aquela forte convicção de que se nós morrermos agora, ou se o Senhor chamar todos agora, nós vamos para o céu. A igreja na face da terra, ela tem, assim, várias funções, mas a função principal da igreja é nos preparar para outra vida, para a vida após essa vida aqui. Só que essa vida que Deus tem para mim e para você, lá do outro lado, ela começa aqui e agora. Dá para nós percebermos se a pessoa está em Cristo aqui e agora. E quando eu chamo os irmãos para essa reflexão, se nós lermos em João 15:5, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim, todo que estiver em mim, dará frutos, porque fora de mim, nada podeis fazer. Lá em João 15:7, Jesus fala, olha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se vós permaneceis em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será concedido. Então Jesus fala, se nós estivermos de acordo com a palavra dele, se a gente estiver ligado nele, ele ligado em nós podemos pedir qualquer coisa que ele nos dá. 1 João, capítulo 5, 14 e 15 diz, e essa é a certeza que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos também que ele nos responde. Irmãos, eu uma vez quebrei um violão no monte, porque eu disse, o que adianta eu ter um violão bonito como esse aqui, se eu não sei tocar? E eu quebrei aquele violão. Na verdade, eu deveria ter aprendido a tocar, né? Ou então dava aquele violão para alguém usar. Mas Deus está vivendo o contrário do que eu estou vivendo. Imagine você com um violão nas mãos de Deus. Deus sabe tocar muito bem, só que o violão está sem corda. Adianta alguma coisa? Não adianta. Então nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, para que Deus possa agir através de nós. Deus pode todas as coisas que Ele quiser fazer, mas Ele decidiu fazer coisas na terra através de nós. Mas para Deus fazer, nós precisamos estar de acordo com a palavra dele. E nós vivemos num momento em que as pessoas têm medo de julgar
a si mesmas, mas elas não têm medo nenhum de julgar o outro. E aí, se nós fôssemos fazer uma análise objetiva, não subjetiva, eu penso, eu acho, isso é subjetivismo. Mas se nós falássemos o seguinte, de forma objetiva eu vou te analisar, e eu falo assim, eu tenho certeza de que isso não vai acontecer, nós todos entenderíamos que nós não estamos prontos para estar com Deus. Ainda não estamos. Quando você lê João 14:12, Jesus fala, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Todo cristão deveria entender que todo cristão lá fora, ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus deu para os discípulos e os apóstolos agirem. O mesmo poder e autoridade sobre os demônios. Na organização eclesiástica, os líderes estão sobre os seus liderados. Há uma hierarquia. Mas, diante do demônio, todos nós somos iguais. O demônio não nos vê como iguais, mas nós, diante do demônio, nós somos todos iguais. Se você estiver em Cristo, a única diferença que vai ter é que uns vai ter mais conhecimento do que os outros. Mas o poder de unção tem que ser o mesmo, se você estiver em Cristo. Diante de Deus para a salvação, nós somos todos iguais. Já para trabalho, já para intimidade, nós não somos todos iguais diante de Deus. Para a salvação, Deus chama todos. Mas para algumas funções no corpo de Cristo, Deus chama alguns. E é preciso que nós façamos uma reflexão sobre nossa salvação e também sobre o nosso chamado. Porque senão nós ficamos inoperantes no reino de Deus. E uma pessoa salva e que fica inoperante no reino de Deus, ela perde a sua salvação. Porque Jesus disse que todo ramo que estando nele, se não der fruto, ele corta e lança fora. Então, pensando assim, eu vou perguntar, quem aqui tem coragem de orar pelo defunto? Orar não. Ordenar e ter certeza de que um defunto vai levantar quando você der uma ordem, levanta a mão. Você tem certeza, quando você falar assim, levanta e anda, ele vai levantar e andar. Jesus encontrou com o filho da viúva de Naim. Aquela mulher estava chorando, desesperada, porque ela perdeu o único filho dela. Imagina a dor de perder o filho. Você que tem. Imagina a dor de perder o filho. Aquela mulher estava chorando a perda do filho dela. E naqueles dias, eles pagavam pessoas para conduzir o choro, né? Hoje você vê, em alguns lugares, as pessoas pagam pessoas para cantar, para fazer festa, para movimentar as pessoas em ritmo de festa. Naqueles dias eles contratavam pessoas para chorar mesmo, para constranger, para que nem o pastor Neuílio conseguisse rir no velório. O pastor Neuílio, não sei se vocês já perceberam, que ele faz graça até no velório. Mas, ali ele não ia conseguir não, porque eles eram pagos para cantar, para chorar, para constranger as pessoas. Então vinha ali aquela multidão, né? Acredito que uma multidão, né? Seguindo aquele velório. E do outro lado vinha Jesus, não sei, acredito que no mínimo, né? Tinha com Jesus ali umas 12 pessoas que eram os apóstolos. A gente sabe que tinha mais. E Jesus encontra com aquela
pessoas conduzindo um corpo. E ele dá e dá uma ordem para aquele sujeito, aquele corpo, né? Se levantar, para aquela pessoa que não sei se a alma dele já estava onde estava e voltar e entrar naquele corpo de novo, e ele não voltava. No Cadillac era a mesma coisa. E aí nós somos cristãos, estou falando de nós, irmãos, eu quero que vocês entendam que não é eu e você, não, estou falando dos cristãos no mundo todo. Isso aqui é para todos nós, amém? Nós hoje falamos, eu sou cristão, mas não temos essa ousadia, não temos essa coragem. Nós não temos. Eu ouvi falar de um policial da Polícia Militar que já aposentou. Alguém disse isso, irmão desse policial, que um dia ele estava aqui perto, no trevo de Sambará, e passou um policial e falou com ele assim, esse policial a quem estou me referindo agora, irmão dessa pessoa que me contou esse fato, estava fardado numa moto da polícia e passou outro policial e chamou ele para ajudar numa ocorrência lá embaixo, que o negócio estava feio. Sabe o que esse rapaz fez? Pode ir que eu já estou indo. Pegou a moto dele e foi para outro lugar. E não foi ajudar naquela ocorrência. Hoje nós sabemos que em todos os segmentos existem aquelas pessoas que estão ali por estar, porque tem um benefício ou outro. Mas Deus colocou você e eu aqui para trabalharmos para Ele, para fazermos a obra dele. O que você está fazendo ali agora sentado não é trabalho, você está aprendendo. Eu estou trabalhando, estou fazendo o meu trabalho nesse momento. Você está aprendendo para trabalhar. Ou então você está sendo cobrado, né? Deus cobrando de você para trabalhar. O trabalho mesmo, ele acontece lá fora. O resultado nós vamos ver aqui dentro, porque as pessoas que você trabalha lá fora se traz para cá. Mas, onde está a nossa ousadia como cristãos? Será que você, como um policial, vamos pensar aqui, eu acho que talvez mais assim, franzinho aqui, baixinho, talvez seja eu mesmo. Você imaginou? Eu desse jeito eu estou aqui, irmãos, desse jeito. Vem uma carreta enorme, né, irmã Bela? Lá na 381, né, Gisele? Não é uma carreta. E você, como motorista de carreta, aí você numa velocidade, aí eu vou e faço assim para você e dou um sinal para você parar. Eu vestido desse jeito aqui. Você pode até pensar, alguém está querendo uma carona, né? Será que eu dou uma carona? Será que eu não dou uma carona? Vou dar carona, você passa. Agora imagina esse menino aqui, vestido uma farda da Polícia Militar, ou da Polícia Rodoviária, estadual ou federal, ou mesmo como uma farda, uma camisa, né? Um distintivo da Polícia Civil. Aí de repente eu faço assim para você. Você é obrigado a parar. E se ele não parar, irmãos, eu posso ir atrás dele. E pode ser ele parar onde ele estiver. Onde eu alcançar, eu vou forçar ele a parar. E se eu não conseguir, se eu estiver no carrinho, eu quiser parar, estiver no carrinho, uma hora vai acabar a gasolina dele, ele vai parar e eu vou pegar ele. Então, mas por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que eu tenho uma autoridade. Só que essa autoridade não vem de mim, ela vem do Estado. Eu posso comprar uma farda ali agora e ir para a BR e fazer a mesma coisa. Eu posso ir para a BR e fazer a mesma coisa. Mas eu penso assim, a qualquer hora eu vou me lascar, porque alguém vai descobrir que eu não tenho autoridade nenhuma. Eu só tenho a farda. E é isso que nós estamos vendo hoje.
a igreja vestida, revestida, dizendo que está revestida de Cristo, mas não tem autoridade. E quem sabe que não tem autoridade, não tem ousadia, não tem coragem, não é verdade? Quando a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Eu pergunto para você, qual é o espírito que está na sua vida? Qual é o espírito que está agindo na sua vida? É o espírito de Deus ou o espírito de medo, o espírito de covardia? Ou o espírito de preguiça, que não deixa você fazer aquilo que Deus manda você fazer? Ou então você não está fazendo porque você acha que o seu chamado é outro. E você está querendo talvez fazer o trabalho que é de outra pessoa. Não, se fosse isso eu faria, mas aquilo eu não faço. Existe um chamado que é para todos nós, buscar e salvar o perdido, expulsar demônio para todos nós, curar os enfermos para todos nós. Isso é para todos nós. Olha agora, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 13. E nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 13. Uma vez, eu fui na reunião de mulheres na nossa igreja. Eu nunca ia na reunião de mulheres. Eu nunca ia e nunca vou na reunião de mulheres na nossa igreja. Mas naquele dia eu estava lá em casa e Deus tocou no meu coração dizendo: vá à reunião de mulheres. Quando eu cheguei lá no portão da igreja, tinha uma mulher, mais ou menos com 1,60 m de altura, franzina. E eu falei para aquela senhora, primeiro eu cheguei e senti um perfume, um cheiro de velório. De velório mesmo. Vocês sabem que velório tem um cheiro característico, né? Você chegou num ambiente de velório, ele tem um cheiro que é característico de velório. Eu senti aquele cheiro exalando dela. E eu falei assim: a senhora não quer entrar? Porque tem uma reunião de mulheres aí hoje, só tem mulheres lá dentro ainda. Aí ela disse: não, eu não posso entrar porque senão ele me mata. Eu falei: mas quem vai matar a senhora? Só está nas boas aqui. Eu não vou matar a senhora, não, a senhora pode entrar. Brinquei assim com ela, né? Ela: não, ele vai me matar. Eu falei: mas quem é que vai matar a senhora? Aí ela falou: era o demônio que estava querendo matar ela. Ia matar ela se ela entrasse no culto. Eu falei assim: eu garanto para a senhora que se a senhora entrar, ele não vai matar a senhora. Pode entrar, entra comigo. Ele não mata a senhora. E quando nós entramos lá na reunião de mulheres, tem alguma mulher aqui que estava lá nesse dia? Tem uma Rita, tem uma Bela, tem uma Neuza. O demônio manifestou nessa mulher, nós expulsamos ele e ele foi embora. Essa mulher depois foi servir a Deus em outra igreja, graças a Deus, foi servir a Deus mesmo, porque ela foi liberta. E ela foi contar para nós, toda sexta-feira, o demônio levava ela num cemitério aí, para violar túmulo e comer cadáveres. E ela disse o seguinte, por isso que ela tinha um cheiro de velório. Não é que ela estava vindo de um velório, não, irmãos. O cheiro que eu senti é o cheiro do demônio que estava nela. Eu senti o cheiro do demônio que estava nela. Deus me fez sentir esse cheiro. Ela disse o seguinte, que quando ela ia violar o túmulo de um cristão, que
você ver que Deus guarda e protege até seu corpo depois que você morrer. Você vai ter medo do demônio? Se seu corpo, quando seu corpo estiver lá guardado até a volta de Jesus. Irmãos, eu estou falando assim, eu chego até a arrepiar de alegria, de impulsão quando eu falo uma coisa dessa. Se Deus vai, se sua alma não vai estar lá no corpo, e o demônio não vai poder tocar em você mais, porque aquele corpo é de um servo de Deus. Imagina você aqui agora cheio da unção, do poder de Deus, a sua alma está no seu corpo. Por que você vai temer o diabo? Ah, pastor, mas eu acho que eu errei, eu acho que eu pequei, se o diabo te acusar, se o diabo não for expulsão do demônio de uma pessoa, e o diabo fala assim, você não pode me expulsar não, porque você pecou. Eu falo assim, seu besta, muito obrigado por você ter me lembrado, Senhor, me perdoe, porque eu pequei, eu errei contra o Senhor, me cubra com o sangue de Jesus. Cai fora dela, cai fora dele. A Bíblia diz, se você confessar o seu pecado a Deus, Ele te perdoa. Você já imaginou? Imagina que você encontra um bandido e você é um policial, você encontra um bandido mais esperto que você, né? Porque tem um bandido muito mais esperto que os policiais por aí. E você arranca a sua arma e você aponta para ele e fala assim, não é uma arma que vai mostrar, porque por que você está apontando essa arma? Sua arma está travada. Mas você fala assim, muito obrigado por me lembrar. Está, né? Não é verdade? É isso aí. Para que você vai ter medo do diabo? Por que você vai ter medo do diabo? Você tem que ter cautela, porque o diabo coloca armadilhas para nós. O medo dele, deixa ele manifestar, deixa ele ameaçar, deixa ele falar o que ele quiser falar. Ele não pode tocar nos filhos de Deus. Mas Deus coloca limites para nós. Nós temos que respeitar esses limites. Porque até o demônio respeita os limites que Deus impôs a ele. Mas as pessoas não estão respeitando. Olha só, Samuel 13. Moisés, se você puder dar uma olhadinha no retorno aqui para mim, eu agradeço. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? É só para eu falar mais baixo ainda. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E tendo reinado, 2 anos sobre Israel, ou 42 anos sobre Israel, que nessa biblioteca é 2, mas é 42, não é? Está na sua 42? É? É 42? Ou 2? E tendo reinado 2 anos sobre Israel, está 2 aí ou 42? Está? 2000. Vocês estão no 1 Samuel 13? Sim. Versículo 1. Tinha Saul 30 anos de idade quando começou a reinar. E tendo reinado, quantos anos? 2000. 1 ano. 1 ano aí? 1 ano. Saul reinou 1 ano e o segundo ano do seu reinado sobre Israel. Reinou 1 ano, depois falou sobre o segundo ano, né? Porque no seu fala quando? No meu está escrito assim: 1 ano, no segundo ano do seu reinar sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens. Isso mesmo, obrigado. É porque nessa vida aqui está 2 anos, naquela ali, está 42. Aqui está 42, está errado, né? Então tem que riscar, colocar 2. Porque às vezes está medo de grafia, né? Obrigado, irmãos. Versículo 2. Escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com ele em Micmas e no monte de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao servo do povo, quanto ao resto do povo, mandou cada um para a sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus
que estavam em Gibeá o que os filisteus ouviram. E então, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então, todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Vocês sabem que eu leio bem, mas agora que eu estou precisando usar óculos, aqui eu já não estou enxergando não, viu? E esse óculos aí que eu quero hoje na perto, eu nunca me adaptei com ele, aí eu fico caçando as palavras para falar. Aqui a Bíblia diz que depois de 2 anos que Saul começou a reinar, foi que ele começou a criar um exército. Imaginou? Um rei, ele foi chamado para governar, ele tem que proteger uma nação. Depois de 2 anos, aqui ele começa a criar um exército. Olha para você ver. A atitude do rei. Agora, olha a atitude de Jonatas. Jonatas vai e ele fere os filisteus. Mas ele atribui a vitória a quem? A Saul. Saul era o rei. A vitória tem que ser atribuída ao rei. Hoje, se você recebeu uma cura, se você recebeu um milagre aqui na igreja, através da minha vida ou de qualquer pessoa, a glória precisa ser de quem? De Jesus. Jesus é o nosso rei, é o rei dos reis e senhor dos senhores. A glória precisa ser dele. O Senhor Jesus, assim que ele chegou aqui na terra, que ele foi batizado, que chegou aqui na terra e fazia como homem, e no tempo dele, ele foi batizado, etc. Ele já subiu para o monte, já orou pedindo a Deus para ajudá-lo na escolha dos seus apóstolos. E ele saiu escolhendo eles. Você vê que Saul não orou. Além de buscar em atrás, ainda não orou. E você pode ver que mesmo um homem como Saul foi honrado nesse sentido, porque ele era rei. Imagine Deus hoje, porque Deus não está agindo através da igreja, porque os poucos que ainda têm ousadia estão buscando a glória para si. Venham aqui porque eu vou te curar. Venha aqui e a glória, você vê que agora a glória vai para aquela pessoa. Irmãos, se a glória fosse para Jonatas aqui, e todo mundo começasse a falar: não, Jonatas está matando mais pessoas que Saul, sabe o que Saul ia fazer? Matar Jonatas. Porque ele fez como tentou fazer com Davi. Você não pode ofuscar a glória do seu superior. Lá na empresa que você trabalha, se você fizer um trabalho excelente, você chama de seu gerente, seu superior, mostra para ele e deixa ele, receber ele agora. Agora você quiser, não, vem cá, meus colaboradores. Quem fez isso aqui foi eles, Ângela. Deixa ele. Mas você está indo na empresa para fazer seu trabalho, ué. Você fez o seu trabalho bem, como Jonatas fez, então você passa a bola. Olha, a vitória foi da empresa, não é? A vitória foi da empresa, é dos funcionários da empresa, de todo mundo, é do exército, não tinha uma pessoa só. Jonatas tinha ele também o escudeiro dele, acima de Jonatas estava Deus dando ele a vitória, mas naquele contexto ali, Saul representava Israel e a glória foi para Saul. Toda a glória, irmãos, pertence a Deus. Porque quando nós vamos para a batalha, quando nós vencemos em nome dele. Sozinho, como eu falei aqui, deu exemplo dos José Vieira como caminhoneiro e eu como policial. A própria polícia não está ali, o soldado, ele não está ali em seu nome, ele está em nome do Estado. Então a glória nesse contexto é do Estado, se for em Minas Gerais, é do Estado de Minas Gerais, que está agindo através
pessoa naquela igreja que chama para si a glória. Mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali eu estarei. Então a glória precisa ser de Jesus. E em quantos lugares pequenos Deus tem curado, Deus tem feito milagres, mas lugares pequenos não tem aquela, vou falar assim, aquela expressão para divulgação, mas Deus está agindo. Em muitas alcinhas agora Deus está curando, em muitas favelas Deus está curando, em muitos palácios Deus está curando, em muitas igrejas grandes Deus está curando, em muitas igrejas pequenas Deus está curando. Mas as pessoas estão à procura de um ser humano, que atraiu para si a glória. Eu me lembro da história de Naamã, falando sobre essa questão de ordem, de respeitar limites, porque até o diabo respeita. Já vi um pastor falando assim: olha, quando o rei chegou, quando Naamã chegou para o rei de Israel, com aquela carta do rei da Síria, olha só o erro de Naamã, ele deveria ter procurado um profeta para procurar o rei. Não, mas ele tinha que procurar o rei mesmo. Você já imaginou um general dos Estados Unidos, né? O chefe maior, abaixo, né, do presidente dos Estados Unidos, o representante das Forças Armadas dos Estados Unidos, chegar aqui no Brasil, né, com vários aviões com ele, vários soldados com ele, porque com certeza Naamã não foi sozinho, trazendo muito ouro, muita prata, que é tantão de gente chegando aqui nos Estados, aqui no Brasil, e vindo aqui para Minas Gerais conversar comigo. Você acha que ele ia entrar aqui fácil? Ele não ia. Se um cidadão comum já não vai entrar aqui fácil, imagina um cara desse. Então, ele precisava falar realmente ao rei. Olha, rei, o meu rei mandou essa carta aqui pedir que o senhor me recebesse. Esse é o caminho certo. Autoridade fala com autoridade. E Naamã respeitou essa autoridade, respeitou tanto a autoridade de Israel, a sua autoridade que era o rei, quanto a autoridade de Israel, porque disse o seguinte: eu não vim aqui caçar briga, né? Não estou aqui em guerra, tá? Que é o meu rei me mandou aqui. Agora o rei de Israel pensou: o quê? Ele está caçando a briga, porque eu não tenho poder para curar ninguém. O rei de Israel reconheceu o lugar, o limite dele. Eu não tenho poder para curar ninguém. O rei da Síria está caçando a briga comigo. Está caçando a ocasião para a guerra. Mas aí tinha ali a pessoa certa. O rei então o encaminhou para Elias, para Eliseu. O Eliseu ouviu falar: não deixa ele vir aqui, porque eles vão saber que aqui tem profeta. Ele chega até o profeta, e logo chega e pensa assim: olha, o profeta manda Geazi, né? Não sei se é Geazi, mas fala o rosto do profeta, a gente acredita que é Geazi. E aí chega Geazi e fala assim: ó, o profeta mandou você banhar nas águas do Jordão. Aí ele fala: mas não somos as águas do rio Abana e Farfar, que é os rios da Síria, mais limpos, mais puros do que Israel, porque as águas de Israel, em algumas partes, elas são bem barrentas. Esse rei, esse profeta está gozando da minha cara, né? Está lembrando de mim. Mas daí eu entrar numa água dessa, eu vou ser curado numa situação dessa. Já imaginou um leproso, você chega de entrar numa água barrenta? Você imagina como é que ia ser a situação? Não vou entrar não. Eu achei que ele ia vir, eu pensei que ele ia vir, etc. ali, e fazer aquele movimento e tocar em mim. Eu
recebendo alguma direção de Deus. Mas aí apareceu uma pessoa, um simplesinho ali, um soldadinho, um sério, com muita sabedoria, isso ele, general. Se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa absurda, uma coisa heróica, o senhor faria, mas ele pediu para o senhor, sei que custa, o senhor de lá, entrar nessa pessoa. Você pode ver, o rei de Israel era o homem de Deus. Talvez não era o rei perfeito naquela época, eu falo o nome de Deus porque era autoridade sobre Israel. Tinha poder para decretar uma guerra. Tinha poder para mandar matar pessoas. E essas pessoas morreriam se o rei mandasse matar. Mas não tinha poder para curar ninguém. Mas Naamã tinha. Mas Eliseu tinha. Vai lá e manda morrer. Olha para você. Nós precisamos fazer uma autoanálise para a gente saber qual é o nosso lugar, qual é a nossa função no corpo e ver como é que nós estamos com Deus. Porque o rei de Israel ficou desesperado quando recebeu a notícia. E Eliseu ficou tranquilo. Isso aí, não tem que se banhar no Jordão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Se você é servo, você tem que obedecer, não é? Agora eu vou te falar uma coisa. Você é um servo de Deus com poder ou sem poder? Porque Deus deixou poder à sua disposição. Todo policial não sai com arma, né? Eu conheci um policial que saía com faca, mas sem arma. Eu não pegava. É um policial besta. Porque se eu no lugar dele eu dava uma metralhadora. Não vejo na pandemia, recebeu um poder, a autoridade dessa coisa, não vou atirar em ninguém. Mas pelo menos eu impor respeito ao lugar. Andava desarmado. Os cristãos de hoje estão assim. E qual é a arma do cristão? O Espírito Santo de Deus. Jesus falou lá em Lucas 4,18. Olha, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me ungiu, ele me capacitou para essa obra. O rei, ele era ungido para ser rei. O profeta era ungido para ser profeta. Cada um ali na sua função. Vamos ler aqui um pouco mais para frente. E você vai ver no versículo 8. Diz assim: esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: o que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não aplaquei ao Senhor, ainda não busquei ao Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Irmãos, Samuel disse para Saul: você vai para a guerra. Antes de iniciar a guerra, eles tinham que invocar o nome do Senhor. Eles tinham que oferecer um holocausto. Assim também, antes de você sair para trabalhar, ore.
Antes de você sair de casa, ore ao Senhor. Antes de você fazer um negócio, ore ao Senhor. Amém ou amém? Antes de tudo, ore. Então eles ali ofereciam o holocausto a Deus. Mas quem é que deveria presidir ali esse momento? Era o profeta. E o profeta disse: você vai esperar quantos dias? 7 dias. Por que o profeta mandou esperar 7 dias? Ele recebeu a direção de Deus para isso e mandou esperar 7 dias. Só que aí eles brigavam parte para guerra assim antigamente. Olha, ficava o exército do lado de lá e o exército do lado de cá, esperando o momento que receberiam um comando para um atacar o outro. Porque aí veio quem ia atacar primeiro. Então, o exército dos filisteus já estavam reunidos lá e o povo de Israel esperando. Mas como o pessoal já estava chegando 7 dias você esperando para. Vou imaginar que você já imaginou um ônibus que vai passar aqui na porta da sua casa para te pegar, para te levar para algum lugar, você está com uma mochila nas costas e você espera 7 dias. Quem aguentaria esperar 7 dias? Pois é. Então, o povo já estava ali há 7 dias esperando para a guerra. Era a primeira batalha deles. Vocês viram aqui que era a primeira batalha deles. Então, eles estão ali esperando para a batalha. Ah, vai ter batalha? Nada. Aí começou a falar na cabeça do outro. Eu acho que eu vou embora para casa. Eu acho que eu vou embora para casa. Eles começam a se dispersar. E então alguém deve ter chegado para Saul e falado: ei, o senhor vai deixar o povo dispersando? Vocês estão dispersando? É porque não ofereceu o holocausto ainda. Aí Saul falou: não. Mas Samuel não chegou. Mas alguém falou: mas o senhor não é o rei? O senhor não manda sobre todo mundo aqui em Israel? Então o que o senhor mesmo faz? Ele disse que se sentiu constrangido. Alguém constrangiu ele, alguma coisa constrangiu. O constrangeu, não foi só a situação. Ele foi e ofereceu o holocausto. Mas parece que Samuel estava ali escondido, né? Por 7 dias escondido. Eu vou ver a hora, até que horas que Saul vai resistir. Eu falei que era 7 dias, eu vou esperar 7 dias para ver se ele vai aguentar esperar 7 dias. Não esperando a hora que Saul ofereceu para você ver, senhor. A Bíblia fala: mal tendo ele oferecido, ou seja, assim que ele ofereceu, Samuel, eu nem eu sabia que você não ia aguentar. Você não ia aguentar. E olha só o que ele fala assim. Então, 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, tolamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Dentro do mundo cristão, o poder que está faltando na vida dos indivíduos lá fora, sabe qual? Sabe por que as pessoas estão sem autoridade? Nós estamos, no geral, sem autoridade para fazermos a obra de Deus? Porque nos falta autoridade, porque nos falta organização. É um querendo fazer o trabalho do outro. É um querendo fazer o trabalho do outro. Ao invés da pessoa fazer o trabalho dela, ela quer fazer o trabalho do outro. E se ela não fizer o do outro, dela também ela não faz. Nós precisamos nos organizar. Olha, o Marcelo não chegou até agora para o louvor a Deus. Eu acho que eu vou tocar e cantar. Quem aqui concorda de eu tocar e cantar
até o Marcelo chegar. Quem concorda, levanta a mão. Tá vendo? Ninguém concorda. Porque vai ser um desastre. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, vai ser um desastre. Se a gente não se unir como igreja, como servos de Deus, um cuidando do outro, um zelando pelo outro aqui dentro, não teremos poder de Deus para fazermos a obra de Deus, não. Porque o poder de Deus vem sobre a unidade. Nós estamos brigando entre nós, nos mordendo entre nós, e falando isso não é nós aqui não, irmão. É a igreja no geral, no mundo todo. A igreja está sem poder e sem unção, porque o poder não vem somente de um ajuntamento. O poder vem quando nós nos ajuntamos em nome de Jesus e para a glória dele. Não é para a glória do Juraci, do João, do Pedro, do Joaquim. É para a glória do nome de Jesus. Tudo que nós fizemos é para ele, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. O nosso papel, temos que exercê-lo. Sim, você tem que exercer seu papel, eu e o meu. Mas não um tentando aparecer sobre o outro, não sabendo que cada um tem a sua importância. Temos que refletir sobre a nossa salvação e sobre o nosso serviço ao Senhor e a forma que nós servimos. E cada um respeitando o seu. Olha, irmãos, digo a vocês, os inteligentes aqui entendem, mas os burros não entendem. Se matemática nos levasse para o céu, era melhor você ter um pecador aqui na frente. Era melhor você ter um pai de santo aqui na frente, ensinando matemática, do que um santo ensinando física aqui na frente. Vocês estão me entendendo? É bem melhor um pecador ensinando matemática, se matemática levasse para o céu, do que um físico santo ensinando física, porque não ia dar em nada. Irmãos, a Bíblia diz que quem liberta a gente é o conhecimento. E conhecer é a verdade, o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no João 8:32, e no 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta é a verdade, o conhecimento dessa verdade. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é uma pessoa. Quem te liberta não é o pastor. Quem te liberta não é o irmão do lado. Quem te liberta é o conhecimento da verdade. E essa verdade é Jesus. Essa verdade pode vir através da vida de um muçulmano para a sua vida. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, sabe quem Deus usou para trazer a palavra dele até mim? Eu queria ser um macumbeiro, irmãos. Eu queria ser um feiticeiro. Quando era criança, com 10 anos, todos os dias eu procurava uma senhora que era conhecida como feiticeira e as coisas dela funcionavam mesmo. E falei, eu quero ser também igual a senhora. Ela falava assim: vem que amanhã que eu vou te ensinar a fazer aqui os serviços. Eu quero. Chegava lá, eu contava uma história. Já me contou, irmãos, até a história da Branca de Neve. Já me contou a história me enrolando, que eu era criança, né? Já me contou a história da Bela e a Fera. Um dia eu falei, não vou vir aqui mais não. A senhora está me enrolando. Essa dona viveu até pouco tempo, com quase 100 anos. Morreu lá em Pepe. Ela falou, vem aqui amanhã que eu vou te ensinar uma oração brava. Essa daqui é poderosa mesmo. Quando eu cheguei lá no outro dia, ela me deu o Salmo 91, irmãos. Essa mulher que deveria ter sido usada para me conduzir para o inferno, Deus fez essa mulher me dar um folheto com o Salmo 91, irmãos. E a partir daí eu conheci Bíblia e não larguei
ser bênção, temos que ser pessoas inteligentes, temos que refletir, nós temos que pensar como é que é a nossa vida com Deus. Para de ficar olhando para ver como é que é a vida do outro e olha para ver como é que está a sua vida com Deus. Se você está em Cristo, se você está trabalhando para Cristo, porque se todos nós refletíssemos sobre a nossa própria vida e cada um cumprisse o seu próprio papel, irmãos, o corpo de Cristo estaria edificado hoje. Mas o problema é que nós queremos fazer o trabalho do outro e tomar conta da vida do outro. É o que a igreja no Brasil e no mundo faz hoje em dia. E é por isso que não tem poder e não tem unção nenhuma. E é por isso que o diabo fica rindo da nossa cara aí fora e fazendo o trabalho dele. Deus, quando Ele dá uma determinação para você fazer alguma coisa, parece que naquele momento Deus te abandonou, Deus sumiu, irmãos. Você está na luta, parece que Deus sumiu, e Deus fala, não, você vai fazer desse jeito, Deus, você me obedece. Espera 7 dias, ou espera 40 dias, né? Espera aí, você vai agir desse jeito, você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí as pessoas ficam assim, mas eu estou esperando há tanto tempo, Deus não fez ainda, meu milagre não chegou, a coisa não aconteceu. Aí chega alguém e fala assim, moço, Deus te abandonou, esquece de Deus, Ele não vem mais não. Isso não vai acontecer não, resolve do seu jeito. Mas Deus estava de olho e só assistindo. Aí Deus aparece e fala, não te falei, por que você não esperou? Se você tivesse esperado, sua salvação estava confirmada para sempre. Se você tivesse esperado, seu milagre estava confirmado. Por isso que o salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quem tem fé em Deus não desiste. Quem tem fé em Deus não sai do seu posto. Quem tem fé em Deus cumpre seu papel. Quem tem fé em Deus acredita. Se Deus mandou, se Deus te colocou, se Deus deu ordem, Deus é fiel para fazer com que tudo cumpra, se cumpra da forma que Ele determinou. Quem vai te livrar dos cristãos? Quem vai te livrar das mãos do diabo não é a sua força. E não é o holocausto em si, é a sua obediência a Deus que vai mover Deus a agir em seu favor e em meu favor. E então, quando você sair daqui hoje para fazer a obra de Deus, aí fora, saia com essa confiança de que se você está em Deus, se você está na palavra do Senhor, você tem autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas, você tem autoridade para convidar as pessoas para eu bati na sua conta, ou eu estou te mandando essa mensagem para te fazer um convite em nome de Jesus para estar lá na igreja comigo na palavra conosco. Foi Jesus que me mandou te convidar, viu? Não convidei seu nome, não. Mas eu estou aqui te convidando em nome de Jesus. Porque naquele dia, quando Jesus foi falar para as pessoas, eu te convidei e você não foi, a pessoa fala, não, o senhor me convidou, o senhor nunca foi lá em casa. Não, quando o Jorge bateu na sua porta, quando o Jorge mandou aquela mensagem, é eu. Porque Jorge me representa. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você, que você vai ficar triste ou frustrado por uns segundos. Você sabia? Tem gente aqui que fala que não obedece à autoridade, né? Não gosta de obedecer à autoridade. Você sabia que aquele sinal de trânsito é uma autoridade? É uma autoridade. E você obedece. Tem uns que fugem de vez em quando, né? Mas se lasca porque tem um radarzinho ali filmando, uma câmera filmando a pessoa. Olha para você ver. Aquele sinal lá, ele é autoridade. Ele representa ali, em alguns casos, a prefeitura, o Estado ou a União, dependendo do lugar que tiver. Ela tem mais autoridade que nós, na verdade. Um sinal. Garanto que muitos aqui já têm vontade de parar o trânsito para uma senhorinha atravessar. Ou alguém com uma criança atravessar. Isso eu não tenho coragem para me obedecer. Aquele sinal ali, a pessoa para. Você está vendo como é que a gente reconhece a autoridade? Quando a gente vê ela,
nome de Jesus e convida a pessoa. Vai em nome de Jesus e ora. Vai em nome de Jesus e expulsa. Que você vai ver. Todo mundo vai ver. Você está ali, não é no seu nome, não é na sua força. É no nome de Jesus. E a Bíblia diz que diante desse nome tem que se dobrar todo joelho nos céus, na terra e debaixo. Então, todos os dias nós devemos refletir sobre nossa salvação, sobre nossa vida com Deus e também sobre o nosso serviço. Entender que o trabalho é lá fora, que é uma aula, que é uma escola. E se a gente não se unir aqui, cada um se colocar na sua função aqui, seremos fracos lá fora. Mas se nós formos fortes aqui, seremos fortes lá fora. Saul, ele errou dentro da igreja. Naquele dia, é como se ele fosse a igreja. Ele errou dentro da igreja. É por isso que ele ia perder a batalha lá fora. Aqui fora, deixa eu chamar aqui um de vocês aqui para chegar aqui e falar o que eu falei e da forma que eu falei. Eu quero ver se alguém faz. Quem aqui gostaria de vir e falar aqui, para não repetir tudo que eu falei aqui como eu falei? Quem viria aqui falar isso? Pois é. Eu cheguei aqui hoje para falar sobre um outro assunto. Um outro assunto. E Deus me fez falar sobre esse assunto aqui para vocês. Eu vou falar sobre outra coisa. Deus me fez para falar isso aqui. Irmãos, e eu falo com autoridade. O que eu falei aqui, falei em nome de Deus. Reflita sobre sua vida com Deus todos os dias. Reflita sobre o que Deus está mandando você fazer. Porque se você não fizer, Deus vai te rejeitar. Assim como rejeitou Saul. Ele vai colocar outra pessoa no seu lugar para fazer aquilo que você deveria ter feito. Porque Deus sabe que a glória é sempre dele. É sempre dele. O serviço de Deus tem que ser feito. E agora, para encerrar mesmo, abra a sua Bíblia em Mateus 21. Versículo 16. Glória a Deus. Esse aqui não pifou antes, esse aqui está na 16. Partiram, pois, os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, mas alguns duvidaram. Irmãos, versículo 17. Quando viram que Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. É que eu falei no início aqui com vocês. Num grupo, tem aqueles que reconhecem a presença de Deus e adoram. E tem aqueles que duvidam. 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, não vamos aqui entrar no mérito da justiça no nosso país. Vamos esquecer isso. Mas o nosso atual presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que Deus o abençoe, foi acusado de vários crimes e pagou cadeia. Ele, se fosse entrar numa polícia, ele jamais conseguiria entrar na polícia com o passado dele. Se eu fosse investigar a vida pregressa dele, ele nunca seria polícia no Brasil, de acordo com as nossas regras. Mas o povo o elegeu presidente da República. Agora, irmãos, ele tem poder para decretar uma guerra. Ele manda nas Forças Armadas do nosso país. Vai lá e fala assim, mas era isso, era aquilo. Você pode falar o que você quiser, mas o poder está nas mãos vai entregar a ele. Aí eu tive aqui para falar um pouquinho sobre mim. Alguém pode falar algumas coisas sobre mim? Então eu falo, então vem aqui e faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Nós também falamos do Marcelo, tá bom, mas vai lá e faça o que ele faz. Deixe cada um vai prestar conta de si a Deus. Mas, irmãos, Luiz Inácio Lula da Silva tem um poder temporário. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Esse Luiz Inácio Lula da Silva está aí hoje. Que Deus o abençoe, que abençoe o irmão e vai abençoar ele também. Se ele der uma ordem para os generais das três forças, eles vão obedecer. Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo para você hoje: vai e faça discípulos. Vá e ensine para as pessoas aquilo que eu já ensinei para vocês. Amém ou não amém? Amém. Então vocês entenderam a mensagem. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Cada um toma conta da sua própria vida. Amém? E cada um presta conta com Deus. E eu digo, eu ensinei o que eu tinha que ensinar. Vamos orar ao Senhor? Cada um faça a sua oração. Senhor, o Senhor não deixa o demônio tocar nem no cadáver de um cristão. Senhor, naquele dia que aquela mulher foi naquele túmulo para violar o túmulo de um cristão, ali estava o corpo, Senhor, de um cristão que talvez partiu para a glória e talvez tenha em alguns momentos tido medo do diabo, tenha tido medo, Senhor, das forças das trevas, talvez partiu para a eternidade sem nem ter enfrentado um demônio face a face. Mas se ela estivesse sentada do lado daquele túmulo, Senhor, e tivesse escutado o demônio falando com aquela serva dele: não toque nesse corpo, porque ele é de um cristão. Aquela alma toda daquele corpo teria chorado de arrependimento, Senhor. Aquela alma teria clamado ao Senhor e falado: Senhor, me perdoe por tanta ignorância, por tanta burrice, por tanta incredulidade. Eu duvidei do Senhor quando o Senhor disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu duvidei do Senhor e não fiz a tua obra. Mas agora eu sei que o Senhor é tão fiel que o Senhor guarda até o meu corpo sem alma, até os meus restos mortais o Senhor guarda. Deus enviou naquele dia na nossa igreja aquela mulher para ser salva, mas também para me dar uma grande lição.
que vai te dar vitória. Não, é o poder de Deus. Descansa nele, confia no Senhor. Porque se Ele te guardou ali, naquele momento que você era simplesmente uma sementinha, Ele não vai te guardar hoje. Ele não vai cuidar de você hoje. O diabo não vai tocar no seu corpo. O diabo não vai tocar nas suas finanças. Ele não vai tocar em nada seu, enquanto você estiver na presença de Deus. Somente ser, e somente ser, por algum propósito, Deus permitiu, como permitiu nos dias de Jó. 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido se você tiver a palavra de Deus como seu refúgio e o seu baluarte. Se é 7 dias que Deus mandou você esperar, não sei. Se é 40, não sei. Se é 20 anos, não sei. Mas espere com paciência no Senhor, que Ele vai confirmar a bênção dele na sua vida. Não tome o lugar de ninguém. Não tome o lugar de ninguém. No corpo, cada um tem seu lugar, tem sua função. Seja sábio. Não haja imprudentemente como agiu o Saul. Haja com prudência. Deus vai confirmar a bênção na sua vida. Amém? Duvide de mim, mas não duvide dessa palavra. Se você, como um carreteiro, não me respeitar e passar por cima de mim, vai vir uma força muito grande atrás de você. Desrespeita um policial e passa por cima dele para você. O Estado, através da polícia, vai atrás de você. Se o diabo te desrespeitar, Deus vai atrás dele. Se você desrespeitar o servo de Deus, Deus vai atrás de você. Porque toda autoridade pertence a quem? A Ele. Toda a glória pertence a quem? É a Ele. E eu hoje falei em nome dele. O meu nome não vale nada. O meu nome não vale nada, às vezes, nem para comprar alguma coisa. Se eu for olhar meu histórico para você comprar alguma coisa, não vai nem dar nada. Tudo que eu falei para você hoje, eu falei em nome de Jesus. Vai e faça discípulos. Vai e cure as pessoas a Bíblia. Que Deus te abençoe até a próxima. Vou convidar o diácono Marcelo para fazer essa oração, orando e consagrando a Deus Jesus ofertas. Agradeço a Deus pela sua presença aqui hoje, pela sua fidelidade, pela sua atenção. Estamos aí juntos para a glória do Senhor. Fortes aqui, fortes lá fora. Fracos aqui,